Então vamos lá. Vamos começar a nossa tarefa. Para que a gente entenda a ressurreição, a transfiguração e tudo mais, é importante que a gente entenda isso aqui. O fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? É onde todos nós estamos envolvidos. Esse fluido cósmico, ele tem vários nomes, tá? Elemento universal, fluido elemento, fluido elementar, fluido universal. Existem muitas nomenclaturas para ele, que é, na realidade, a mesma coisa. De onde nós vamos ser formados? Desse fluido cósmico. Esse fluido cósmico, ele, mesmo sendo na sua parte mais pura, que ele é eterizado, é uma névoa, é uma coisa que você não vê, mas ele não deixa, como diz os comentários do capítulo 14 e 15 da Gênesis, é matéria. Mas como é que matéria se eu não estou enxergando nada aqui nesse espaço, né, vazio entre nós? Para eles não existe esse espaço vazio. Então, esse fluido cósmico universal é que envolve tudo. E é dele que nós formamos o nosso corpo físico. E é dele que se forma o perispírito. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito, ele não tem forma. O espírito, quando se apresenta, ele se apresenta na sua forma humana. Homem, mulher, pode ser até como animal, pode se apresentar como objetos. Porque o espírito, pelo pensamento, modela esse perispírito. E aí, esse perispírito, desde a minha formação, ele vai até onde chegou Jesus? Vai. Porém, o meu perispírito ainda é denso e pesado. À medida que eu vou me espiritualizando, esse perispírito também vai ficando cada vez mais sutil. Tudo bem? Para que eu, como espírito, me apresente, eu tenho que estar envolvido com esse perispírito. Eu estou lá abaixo da condição de Jesus e quero se tornar visível a vocês. Eu vou retirar desse fluido cósmico universal para que meu perispírito possa se tornar visível. Entenderam? Tudo bem? Qualquer coisa, gente, pergunta. Às vezes eu falo assim meio rápido, para não perder o raciocínio, mas qualquer coisa pergunta. E eu falo tão bem que tudo que eu falo eu entendo. Né? É uma facilidade muito grande. Então, o que é do pó viestes ao pó voltará? Vocês já brincaram de Lego? Ouviram alguma criança brincando de Lego? As moléculas e os átomos, eles se agregam, assim como formam uma pedra, né, um mineral. E depois que esse corpo cumpre com o seu papel, o que ele faz? Ele devolve esse fluido cósmico universal, essas moléculas e átomos. É um Lego que você monta um elefante, não gostei, desmonta, pega outras peças e monta um cavalinho. Então, toda vez que você for encarnar desse fluido cósmico universal, você vai formar seu corpício, tá? Perispírito, corpo material. O meu perispírito, ele vai estar sempre assim, dessa forma, se apresentando assim. Mas teve um problema aqui. Na minha encarnação, eu perdi um braço. E meu perispírito? Está lá. Ele não perde o braço. O que perde o braço são as ramificações nervosas que compõem esse braço. Eu não tenho esse braço, materialmente falando. Perispiritualmente, normal. Tá? Nasci assim. Vamos que eu tenha nascido normal e depois eu perdi. O que acontece? Várias pessoas já disseram que, olha, eu tinha um braço, perdi, ou uma perna,
e eu sinto coçar, eu sinto sensação de formigamento. Mas peraí, você não tem a perna. Você não tem a perna, mas você tem aqui as condições do seu perispírito normal. Morreu, você volta do jeito que você está, normal, tranquilo. Ah, mas morri queimado, morri... O corpo morreu queimado, acidentado, esquartejado, crucificado. O perispírito volta a ser dentro da sua normalidade. Tudo bem? Vocês vão encontrar espírito com E maiúsculo. Está na pergunta 76. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, ele põe o que é o espírito? Com letra minúscula. O espírito minúsculo é o princípio inteligente universal. Esse princípio inteligente universal de onde é formado o espírito. Ele não se compõe de fluido cósmico universal, ele não tem nada com a matéria. Tem nada a ver, não tem nada a ver com a matéria. E o espírito, formado do princípio inteligente, matéria formado do fluido cósmico universal. Para que eu, espírito formado, possa me associar à matéria, tem que ter algo que ligue um no outro. Não dá para... A água não mistura com o óleo. Então o espírito não se associa com a matéria se não tiver o perispírito. Tudo bem? Tranquilo? E o que é esse perispírito? Ele é semimaterial. O que significa? Que parte dele tem desse princípio inteligente e tem parte desse fluido cósmico. Por quê? Você mistura o espírito com a matéria e aí o espírito consegue se associar ao corpo material. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, para que a gente possa entender, espírito com E maiúsculo é o ser inteligente. Espírito com E minúsculo é o princípio inteligente universal de onde nós fomos formados. Como nós fomos formados? Os espíritos responderam, não sabemos. E como é quem vive lá nas últimas instâncias? Nós também não sabemos. Está no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o que está lá em cima, no topo das condições, nós ainda não temos condições de entender. E também, nas nossas primeiras encarnações, e como ela é formado, nós vamos entender isso quando nós estivermos trabalhando espiritualmente nessas condições. Mas os espíritos vão vir aqui explicar, olha, nós fazemos assim, a moldagem do espírito, qual o interesse que teria, né? Então, para eles não é tão interessante ou importante isso. Importante que nós somos, né? Nós somos um espírito, temos um perispírito que vai acompanhar a nossa jornada até, né, para a eternidade aí, e esse corpo físico só será utilizado nas necessidades das encarnações que forem necessárias. Quantas quem decide na realidade somos nós. Entenderam? Por quê? Oi? Quero fazer uma pergunta. Pois não. Quando um espírito ele é criado, Sim. né? Primeira vez, vamos dizer. E aí ele vai encarnar, ele vai vir para esse planeta e para outro planeta. Ele não tem, se ele é criado, ele não traz um histórico de outras encarnações, porque ele acabou de ser criado. E aí ele vai encarnar. Ele não tem expiações e provas. Como que é? Como funciona isso? Vamos entender então. O espírito foi formado, tá? Ganhou lá de presente um perispírito, tá? Esse espírito, ele vai passar por diversas fases. Disse, por alguma lógica, e que nós, né,
entendemos que na natureza nada acontece de uma hora para outra, então, até ele chegar à condição de encarnar na raça humana, ele passa pela pedra, passa pelo vegetal, passa pelo animal, para poder depois encarnar no hominal. Entendeu? Então, esse espírito, por isso que os espíritos não passaram essas situações devidamente. Então, aparentemente, né, alguém lá desmembrou essa situação, que ele passa pelo mineral, vegetal e o animal. E o que acontece nesse processo aqui? Ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Aqui nas primeiras encarnações, está aqui no Livro dos Espíritos, que ele fala que o espírito tem a sua encarnação, ele desencarna. O que ele faz? Ele trabalha na natureza, como gnomo, delfos, fadas, silfos e tantos outros espíritos que já viram, né, fadinhas dentro da natureza. Então, esses espíritos, nas suas primeiras encarnações, ele vai aprender e também continuar trabalhando na natureza, de onde, na realidade, ele veio. Está aqui no Livro dos Espíritos, ele dá essa explanação com relação a isso. A partir das primeiras encarnações é que nós vamos trabalhando, nós vamos seguindo. Aqui nesse livro da Gênese, ele fala assim, de onde se origina o mal? Nós precisamos saber, né? Como é que a gente... Nós temos um instinto de conservação. Todos nós temos esse instinto, desde quando nós fomos formados. Esse instinto de conservação faz o quê? Nas primeiras encarnações, eu preciso comer, mesmo que seja para matar alguém que está também querendo comer, porque eu não entendo ainda, eu não sei, eu sou selvagem, sou ignorante, né? Totalmente sem noção, sem nada do que a gente possa ter, né, de alguma forma com relação ao outro. Eu não sei o que é amor, eu não sei o que é sentimento, eu não sei o que é nada, eu estou me formando, eu estou trabalhando. Mas esse instinto de conservação vai fazer com que eu preserve essa situação. Preservando essa situação, o que vai acontecer? Eu vou ficar preso nesse egoísmo, nesses sentimentos, nessa situação. Então é por isso que muitas vezes vocês vão ler que os espíritos dizem assim, o mal não existe. O mal não existe? Você está de brincadeira, né? O mal existe por conta da ignorância do espírito, que ainda não entendeu esse processo de se relacionar com o outro e entender que nós não estamos sozinhos nesse processo. Entendeu? Então, é assim que nós fomos formados, mas como nós somos formados simples e ignorantes, nós não temos ciência, nós não temos conhecimento. E que mundo que eu vou encarnar? Nos mundos primitivos. Eu não sei o que é o fogo, eu não sei o que é colocar alguma coisa, né, para fazer um churrasquinho lá naquela época, comia cru. Por quê? Porque eu não tenho noção. Mas dentre essas tribos, esses lugares onde esses espíritos nasceram, existiam outros espíritos que já um pouco mais avançado e adiantado orientavam esses espíritos. Por quê? Porque se você colocar 30 crianças numa sala, entra aí, pega o livro e vão estudar, eles não vão entender, eles não vão saber diferenciar uma coisa da outra. Então, esses espíritos mais adiantados vêm junto com esses espíritos simples e ignorantes para poder fazer com que eles entendam e comecem a processar as suas existências. Tudo bem?
respondi sua pergunta. Tá? Então, as nossas primeiras encarnações, esse perispírito é praticamente denso e bem materializado. À medida que eu vou encarnando e eu vou aprendendo, essa matéria vai se purificando. O espírito sente todas as dores, sente todos os reflexos que tem esse corpo. Mas o espírito, na realidade, quando desencarna, ele não sente dor, não sente frio, não sente fome, não sente nada. Porque a dor e as sensações são da matéria. Então, quando nós desencarnamos, a dor que o espírito sente é moral e não física. Enquanto físico, eu vou sentir dor. Espiritualmente falando, eu não vou sentir essa dor física, porque eu não tenho no espírito ramificação nervosa que faça com que essa dor possa ser transmitida para ele. Entenderam? Então, muitas vezes, o espírito vai falar que está sentindo dor. Ele, muitas vezes, se apresenta em centros, em reuniões mediúnicas, com uma corda no pescoço, todo machucado, pedindo socorro, ajuda, porque esse quadro mental que ele encerrou sua participação nesse planeta fica registrado no espírito. E aí a espiritualidade vai trabalhar, vai socorrer, vai orientar para que ele possa entender que ele já não mais está no mundo aqui dos vivos, materialmente falando. Tudo bem? Tudo certo? Então, esse perispírito ele é semimaterial e o espírito vai fazer essa montagem nesse perispírito para ele se apresentar. Jesus se apresentou várias vezes somente para quem interessava a ele ser visto, assim como qualquer outro espírito. Tudo que Jesus fez e mostrou não era para dizer assim, olha, eu faço isso, eu sou diferente. Era para que ficasse registrado esse momento. Por que ele aparecia para um ou aparecia para outro? Que era para mostrar que o espírito se associa fluidicamente com a pessoa para ser visto. Oh, vocês viram? Eu vi um espírito aqui. Você está ficando doido, né? Só você viu, 30 pessoas não viram. Só você viu. Você quer ser, né, diferente dos outros. Porque o espírito se apresenta para quem ele deseja. Logicamente que existe a vontade do espírito e a permissão divina. Se a permissão for oferecida a ele, ele vai se apresentar. Se não, vai ficar somente no desejo. Tudo bem? Tudo certo? Então, ele não se apresenta como espírito, se apresenta perispiritualmente falando. E ele pode se moldar à forma que ele mais desejar. Tudo bem? Jesus. Na realidade, Jesus, ele formou o seu corpo aqui na Terra. Imagina o trabalho, imagina os engenheiros siderais que tiveram que pegar desse fluido cósmico universal a parte mais pura desse fluido cósmico universal. Porque seu espírito já também não tem a forma de um corpo humano. Esse perispírito envolve o espírito de uma forma que ele já não tem mais nenhuma situação em que possa se apresentar como homem, mulher ou qualquer coisa assim. Entenderam? À medida que você vai se espiritualizando, esse perispírito vai se tornando eterizado, uma névoa, que você praticamente não vê. Então, muitas vezes o espírito, muitas vezes se apresenta só uma parte, é assim, uma coisa como uma névoa que você vê, ou vê a mão, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Para se poder ser visível. Então, o seu corpo era o mais sutil possível.
No capítulo 15, ele fala que Jesus foi crucificado. Tá, a dor que ele sentiu, teve que sentir, porque estava fisicamente encarnado. Essa dor, passando para o Espírito, ele, na condição que ele tinha, será que essa dor é igual como se eu tivesse sido crucificado? Logicamente que não, ele sentiu a dor, mas a dor para ele era uma coisa insignificante. A maior dor que ele teve foi de não ver, assim como ele várias vezes chorou, de não ver que as pessoas não estavam entendendo o que ele veio fazer. Por isso que ele ficou 30 anos se preparando para que depois pudesse fazer aquilo que ele veio fazer. Ah, mas ele ficou pouco tempo para mostrar. Mas tudo que ele veio mostrar era o suficiente para que fosse registrado, para que nós pudéssemos entender todo esse processo que ele quis, no caso, apresentar. Ele não quis fazer milagre, cura, para dizer que era mais que ninguém. Ele simplesmente falou, olha, vocês podem fazer isso. Basta com que vocês se espiritualizem e vocês vão, logicamente, conseguir fazer isso aí. Tudo bem? Então, na realidade, todos aqueles que vieram junto a ele naquela época, ele não veio sozinho. Então, os cristãos que foram para a arena, né, que foram lá para os leões, os cristãos que foram perseguidos, aqueles que muitos que nem o conheceram, mas que seguiam e ouviam falar de Jesus, porque eles já estavam preparados para essa situação. Porque eles vieram para também demonstrar o mesmo sentimento, a mesma situação, para que isso depois pudesse ter uma certa continuidade. Tudo bem? Então, o que ele diz aqui? Que muitas vezes alguns consideram que o Cristo não tinha um corpo como esse, físico. Ele tinha um agênere. O que significa um agênere? Que ele não é gerado. Então, eu monto esse corpo e eu vou passar por vários lugares, por várias situações, me apresentando visivelmente e tangivelmente, podendo ser tocado, mas que não representa um corpo físico como igual ao nosso. Entenderam? Então, alguns consideram que Jesus não tinha um corpo físico, tinha um agênere. Assim como pode chegar alguém aqui, entrar, senta aqui, vamos estudar, vamos fazer, e de repente ser alguém, um espírito que está se manifestando materialmente e que ele está desencarnado. Porém, essa situação ela é rara. Por quê? Porque o espírito não consegue ficar muito tempo visível e entre os encarnados de aparência para que todos vejam. Tá? O desgaste energético do espírito é muito grande. Então é por isso que ele apresenta e se desaparece. Apresenta e some. Porque isso aqui é raro. Mas como tem essas ideias, tem essas possibilidades, então alguns também consideram que o corpo do Cristo era um agênere. Tudo bem? Ok? Então, o nosso fluido cósmico universal, que envolve a tudo. Por isso que diz assim, Deus está em tudo. Deus está em toda parte. Por quê? Porque esse fluido cósmico universal está em toda parte. Toda vez que eu penso, meu pensamento viaja. Toda vez que eu faço prece, essa prece tem uma sintonia. Toda vez que eu tenho um sentimento, esse sentimento vai atravessar esse fluido cósmico universal. Tem alguém lá longe que precisa da minha prece, da minha energia, e eu vou pensar nela, e essa onda de energia vai chegar até essa criatura. Dentro de onde eu estou emitindo tudo isso, para quem vai receber,
vão ser acrescidos espíritos interessados em levar essa energia até alguém. Tudo bem? Assim também, como da mesma forma que eu sinto aquela raivinha, né, que dizem, raivinha branca, vai também ter no caminho outros sentimentos que vão acrescer esse sentimento para chegar em quem eu estou pensando. Entendeu? Posso curar pelo pensamento? Pode. Posso ajudar alguém? Pode. Posso fazer um passe à distância? Pode. Não precisa ficar impondo as mãos para cima, para baixo, para onde está, né? Ah, está lá no Japão, então vamos pôr para baixo porque vai atingir lá. Ou para cima, porque os céus vão... É pelo sentimento que nós vamos emitir. E pelo sentimento, aqui tem uma casinha. E a nossa casinha, que reveste a gente, é uma casa de vidro. Não tem como eu me esconder. O meu sentimento, o meu pensamento está sendo visto e analisado por muitos espíritos que estão à minha volta. Entenderam? Então eu sou o quê? Um receptor. Às vezes vai chegar para mim pensamentos, sentimentos, mas não tem nada a ver comigo. O que está chegando essas ideias? Não é para mim. E também eu sou um transmissor. Eu também transmito sentimentos, preces, pensamentos de todas as formas. Se nós colocarmos aqui uma televisão e uma anteninha, nós vamos sintonizar um canal aqui. Por quê? Porque aqui estão passando ondas de rádio, televisão, celular, pensamentos, preces. Nesse momento, a gente não imagina o que está acontecendo. Para um segundo para pensar. Nesse momento, existem pessoas que estão se vestindo de super-herói e estão indo a hospitais visitar crianças com câncer. Tem pessoas que estão indo aos hospitais fazer preces, visitas aos doentes. Tem pessoas assassinando a outra. Tem pessoas usando droga. Então vejam quantas situações acontecem nesse planeta. E o que acontece com esse planeta? Esse planeta ainda é de expiações e provas. Por quê? Porque os seus habitantes ainda estão com uma sintonia voltada para a inveja, para orgulho, poder e tantas outras coisas. Teve um astronauta que olhou lá de cima e disse: essa terra é azul, é maravilhosa. E aí saiu uma música, Wonderful World, né? Do americano lá, bem antigo, né? E que ele fez essa música dizendo que o país, que o planeta é maravilhoso, é azul. Azul sob o ponto de vista material. Mas o que envolve as vibrações desse fluido cósmico universal, que envolve a Terra, é por isso que ela está nessa condição de expiação e de provas. A Terra ainda é um mundo inferior, porque os seus habitantes estão nessa faixa, nessa condição de inferioridade. Tudo bem? Tá ok? Então, Jesus, né? Vamos entrar aqui nele agora. Ele entra na casa fechada. Ele morreu. Morreu Jesus. E depois de alguns dias ele entra na casa fechada. Como é que alguém consegue entrar dentro de uma casa com ela fechada? No próprio livro dos médiuns, eu não sei o capítulo, mas o item é o 100, que ele fala assim, uma mulher registrou isso, foi lá e contou para ele. Eu estava em casa, estava tudo fechado, portas e janelas, e comecei a ouvir barulho. Fui verificar, novamente, portas e janelas, estava tudo fechado. Com certeza é um espírito. Vou dormir.
lá diz, São Luís, né, que faz essa referência, ele fala que o espírito desencarnado é menos perigoso do que o encarnado. O encarnado pode cometer várias situações com a gente, o desencarnado não. Ele vai precisar de várias autorizações. Então, a pessoa escutou barulho, escutou situações que realmente não lhe interessavam. Então, para ela, não tem problema nenhum. E como é que esse espírito entrou nessa casa fechada? O espírito não tem resistência, a matéria não resiste a sua entrada e a sua saída dentro de qualquer móvel, imóvel, ou seja lá o que for. Tudo bem? Então, esse espírito muitas vezes capta alguém que tem a energia que ele precisa para ele fazer barulho, mexer na gaveta, arrancar a roupa e jogar no chão, derrubar a panela do armário. Então, tudo isso os espíritos conseguem fazer, logicamente se associando fluidicamente a um encarnado. Tudo bem? Então, Jesus, logicamente, que ficou visível para alguns. Porque esses alguns que ele ficou visível tinham amor no coração, não tinha nem um pouco de amor. Ele simplesmente se tornou visível para que fosse registrado. E qual era o seu objetivo? Provar que o Espírito existe. Ele estava morto. Como é que ele consegue aparecer? Se não me engano, Simão, acho que é Simão que ele registra aqui, que ele não reconhece Jesus. Né? Aparece a Simão e ele não reconhece. Porque fala, que negócio é isso? O cara morreu, está aparecendo aqui, está meio estranho isso aí. E depois ele faz o quê? Ele se torna visível para quem? Para Tomé. Não só visível, como tangível. Olha aqui, as marcas do cravo, né, dos pregos que eu fui crucificado. Então ele falou assim, coloca a mão, pode tocar a mão. Ele tocou porque ele sentiu que aquilo era tangível. Para os outros ele só se tornou visível. Aqui ele se tornou visível e tangível, para que pudesse provar que o Espírito existe e que ficasse isso registrado. Tudo bem? Tudo certo? Jesus sobe ao Monte Tabor com mais 3 discípulos dele, para que nesse Monte Tabor aparecesse Elias e Moisés. Esses espíritos que se apresentaram, os discípulos falaram, mestre, nós vamos ter que arrumar mais umas tendas aqui, como é que eles vão? Onde eles vão dormir? Não, calma. Eles estão simplesmente se tornando visíveis, eles não estão aqui. Eles estão se mostrando para vocês, para que isso fosse também registrado, para dizer que o Espírito existe. Porque se eu disser para vocês, o Espírito existe, então tá, então mostra para mim o Espírito. Cadê o Espírito? Então, para que Jesus pudesse trazer essa mensagem, ele tinha que provar alguma coisa, ele tinha que deixar alguém vendo isso para poder registrar. E ele se apresenta no Monte Tabor, que ele transfigura, e os soldados caem por conta da sua luminosidade. Então a transfiguração é a mudança da face, é a mudança da sua configuração carnal. Ele se transforma. Entenderam? Então, ele faz isso no Monte Tabor, se transfigura para os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Obrigado. E para os soldados, que os soldados caem por conta dessa luminosidade, dessa transfiguração. O que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Paulo caiu do cavalo, literalmente. Mas e os outros soldados? Os outros soldados não viram Jesus, somente Paulo. Ele vê e ele se assusta e cai. E os soldados falam, mas o que está acontecendo? O que você fez aí? O que você viu? Nós não vimos nada.
Então, é a situação em que ele vai fazer essas situações para registrar e provar que o Espírito pode se tornar visível, tangível e provar que o Espírito existe. Como é que ele ia fazer para provar para um povo ignorante, que não tinha conhecimento, que existia Espírito? Entenderam? Então, essas situações que foram acontecendo com Jesus para que tudo isso pudesse ser trazido hoje para estudo, pesquisa e orientações, além dos Espíritos trazerem essas informações e esses esclarecimentos, que só podiam chegar até nós depois de um certo tempo em que a humanidade estivesse preparada para receber tudo isso. E muitos ainda não entendem e não questionam toda essa situação. Por quê? Quem fez isso aqui? Foram os Espíritos. Mas que Espírito? Mas quem são os Espíritos que fizeram isso? Tem que ter alguém para provar, para mostrar alguma coisa. Por isso que, logicamente, aqui vocês vão encontrar, logo na primeira entrada aqui, lá em cima, Filosofia Espiritualista, Livro dos Espíritos. Então, está simplesmente fazendo com que nós questionemos, estudemos, troquemos ideias e informações para que nós realmente possamos entender tudo isso. Dalva? Eu fiquei com uma dúvida. Pois não? Quando você fez alguma palestra esses dias atrás, falando sobre Judas, né? Que Judas, assim, na mente dele, ele podia ficar com o dinheiro, Jesus não seria crucificado, porque ele ia, entre aspas, sumir. Seria a transfiguração que ele esperava que Jesus fizesse ou não? Seria aquele visível e invisível? O que Judas entendeu de Jesus é que ele aparecia, desaparecia. O visível tangível. Ele aparecia e desaparecia. Ele fazia curas. Quem que fazia curas na época? Ninguém. Ele fazia um paralítico levantar, um surdo ouvir, um cego ver. Pô, esse cara é dotado de algo extraordinário. Se ele é dotado de algo extraordinário, quem que vai prender ele numa cela? Ninguém. Ninguém vai conseguir prender. E o que ele teve que fazer? Mostrar o quê? Olha, eu vou ser injustiçado, eu vou ser desprezado, eu vou ser humilhado, para mostrar realmente para vocês o que vocês precisam realmente fazer. Essa era a intenção de Judas, fazer com que ele desaparecesse. Ele falou, se ele aparecia, desaparecia, fazia cura, fazia milagre, fazia tudo que ninguém fazia, por que ele vai se entregar? Ele não é culpado, ele sabe que está sendo injustiçado, mas ele não entrou em discussão nem nada. É isso que vocês querem? Então, que façam. Entendeu? A intenção de Judas era pegar o dinheiro, porque depois ele sabia que Jesus, logicamente, ia fazer alguma coisa, mas ele não esperava que Jesus se entregasse. Entendeu? Então é por isso que ele, depois que vê Jesus indo para o Calvário, ele fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí é que ele vai cair em si e ver o que ele fez. Entende? E aí, logicamente, que ele entra em choque e acontece tudo o que aconteceu lá. Mas esse momento foi necessário para que ele também despertasse. Por isso que Jesus o incluiu no seu apostolado. Tá? Só uma curiosidade entre apóstolo e discípulo, que apóstolo, ele tem uma missão. Quando Jesus chegou e falou, segue-me, ele chegou para desconhecido. Quem é esse cara? Está mandando seguir ele? Espiritualmente, eles sabiam quem era, porque já tinham resolvido e combinado e acertado isso entre eles lá no plano espiritual e aqui no plano material. Isso iria acontecer de alguma forma. Então, por isso que ninguém rejeitou. Não, eu não vou. Eu não conheço o cara, né?
Então, eles aceitaram. Então, era uma missão que estava destinada a eles. Então, o apóstolo é aquele que segue e que vive, na realidade, aquilo que o mestre está fazendo. O discípulo é um aprendiz, é um seguidor. Todo apóstolo também pode ser considerado um discípulo. Nem todo discípulo pode ser considerado como um apóstolo. Tá? Então, eu como discípulo, eu estou aprendendo, estou seguindo, mas eu ainda não tenho nenhum cumprimento de missão para fazer isso. Eu estou simplesmente em um aprendizado para poder chegar a essa condição um dia, né, de estar próximo a aquele que veio seguir, que veio orientar e explicar e mostrar tudo aquilo que eu preciso realmente fazer e viver. Tudo bem? É só para ter aí uma ilustração. Alguma pergunta? Alguma coisa? Só para ficar claro para mim, que eu ainda estou um pouquinho confusa. Quando Jesus ressuscita, né? Tiram a pedra e tal, ele não estava mais lá. Esse corpo dele, de carne e osso, vamos dizer, tinha sumido. Não estava mais lá. É essa passagem que eu não consegui entender ainda. Ele aparece, né, em espírito e até tangível, mas e esse corpo de carne e osso que ele tinha? Onde foi parar? Essas moléculas e esses átomos que compunham o corpo de Jesus era da parte mais pura do fluido cósmico universal. Então, como é que eu posso estar aqui e de repente, puf, sumir e desaparecer? Onde foi meu corpo? É o Mr. M, né? Desaparece. Ele, como um espírito que estava acima, que está, né, totalmente acima das nossas condições, esse corpo que ele tinha, ele dominava essa matéria totalmente. Por isso que ele desaparecia. Como é que um corpo pode desaparecer? Se ele desapareceu lá depois de morto, mas como é que ele vivo ele desaparecia? Porque ele dominava a matéria. Ele simplesmente tinha domínio sobre a matéria. Nós ainda não temos esse domínio. A matéria ainda prevalece pelas paixões, pelos desejos, pelos sentimentos, né? Mas aqui não. Aqui Jesus tinha total condição de fazer com que esse corpo desaparecesse, aparecesse. Como é que ele conseguiu entrar dentro da casa, com tudo fechado, se tornar visível, se tornar tangível? Como é que fazia tudo isso? É simplesmente para mostrar para todos, né, que realmente o Espírito existe. Quando Maria Madalena vai lá e pergunta, mas cadê o corpo que estava aqui? Né? Sumiu. Jesus aparece. E aí, Madalena, né, queria abraçá-lo. Ele falou, não me toques, porque você não vai entender. Por quê? Porque era um corpo visível, mas não era tangível. Ele simplesmente se apresenta como ele, mas não para ser tocado. Por quê? Porque esse perispírito é que estava se tornando visível. Imagina um espírito da condição do Cristo fazer com que esse perispírito aparecesse e desaparecesse a hora que ele quisesse. Mas depois, para Tomé, aí eles... Por quê? Porque Tomé não acreditava. Não, você não acredita? Não, então, ó, toca aqui. E ele tocou lá e viu, e realmente confirmou, né? Realmente é um Cristo. Porque eles não estavam acreditando que eram o Cristo. Nós estamos vendo, mas eu não acredito, não. Não era só Tomé, né? Tomé já tinha esse sentimento, mas todos eles. Se observarem as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições,
Reconhece-se nelas todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e desaparece da mesma forma. É visto por uns e por outros não. E que não o fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não penetraria. Sua linguagem não tem a vivacidade de um ser corporal. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm qualquer coisa que não é do mundo terrestre. Sua apresentação causa ao mesmo tempo surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sente que não é mais um homem. Então, imagina a condição de você fazer esse perispírito se apresentar e falar. Como é que o espírito fala para os encarnados? Então, o que ele fez? Ele simplesmente reuniu esses discípulos, apóstolos que estavam junto dele, usando seus fluidos animalizados para que ele pudesse articular as suas palavras junto aí. Tem pessoas que falam assim: eu estou escutando o Espírito falar um negócio aqui para mim. Como é que ele consegue ouvir um Espírito falar que está em outra dimensão? Então, tudo que ele fez foi mostrar que tudo isso é possível, que pode acontecer e que nós estamos sujeitos a todas essas situações. Tudo Falei que dá para uma aula. É bem interessante essa questão aqui. Eu vou tentar fazer o resumo do capítulo 14. Eu sempre recomendei esse capítulo, porque ele é maravilhoso. Esse é o 15, mas o 14 e o 15, eles se associam. Da Gênesis ou do livro dos médiuns? A Gênesis. Ele explica no 14 a relação que tem com os fluidos. Como é que o passe acontece? Como é que as coisas acontecem? Como é que é a formação do perispírito? O que é a mediunidade? Como ela se processa? Como tudo acontece material e espiritualmente falando. A gente não vai estudar esse livro depois do livro dos Espíritos? Possivelmente, como eu estava comentando aqui, tem alguns capítulos que são bem interessantes. Então a gente pode fazer com que esses capítulos sejam assim destacados. Tem algumas coisas aqui que ele fala da formação da Terra, algumas coisas que fogem um pouquinho, talvez assim, ao nosso interesse mais específico, né? Mas assim, é um livro que realmente vale a pena a gente estudar, porque é muito importante, é muito bom. E essa questão dos fluidos, dos sentimentos, dos pensamentos, tudo isso que envolve a gente, né? Principalmente dentro de um centro espírita, né? Por que eu escuto? Por que eu vejo? Por que as coisas acontecem de uma forma assim? Por que de repente as coisas não estão andando bem e de repente alguma coisa me vem? Tenha calma, tenha consciência, tenha paz, que as coisas vão se serenando e de repente as coisas, acontecem. Não tem ninguém interferindo em nada, simplesmente nos alertando para alguma coisa. Nós somos receptores e nós somos transmissores. Eles não podem interferir na minha vida, porque a decisão tem que ser minha. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. Se o Espírito mandar eu fazer alguma coisa e der certo, parabéns. E se não der certo? Eu vou culpar o Espírito? Entendeu? Puxa a cadeira aí, ó.
Puxa a cadeira aqui, ó. Senta aí na frente. Essa era folha, é muito raro. Essa cadeira aqui. Esse banco aí não é muito legal. Entenderam então, gente? O que envolve toda essa situação aí de Jesus? Ele tinha condições de aparecer, desaparecer, fazer tudo que realmente interessa, porque ele já passou por todos esses estágios nossos. Ele já passou pelo mundo de primitivo, passou pelo mundo de expiação de provas, passou pelo mundo de regeneração, pelos mundos felizes, pelos mundos sublimes e foi embora, até chegar na condição que ele chegou. Por que o Cristo, né, na realidade, ele foi o filho predileto de Deus para vir à Terra? Ele não foi o filho predileto de Deus. Entre os espíritos que chegaram a essa condição, todos eles, que nós também vamos chegar um dia, cada um deles escolhe um planeta para ser o Cristo de cada planeta. Entenderam? Não estou profetizando, não estou nada. É simplesmente uma coisa natural, que as coisas vão acontecendo nesse nosso processo de desenvolvimento espiritual e que nós vamos um dia fazer como fez o Cristo com a Terra. O Cristo poderia escolher alguém? Deixa eu pegar alguém aqui, né? Eu estou aqui nessa condição, eu já sou governador, já fui determinado para a Terra, já organizei tudo lá. Ele não podia escolher alguém e falar, viu, vai lá, faz o que tem que fazer lá. Não, ele preferiu ele vir pessoalmente e mostrar tudo isso. É orgulho? Não, muito pelo contrário. Porque ele também recebeu, dentre as suas encarnações e desencarnações, todas as orientações, todos os ensinamentos de outros Cristos que onde ele fez o seu desenvolvimento espiritual. Deu para entender? Então, sempre desce uma estrela do céu para cobrir o planeta, para poder orientar, organizar e estruturar tudo isso que acontece. Então, é por isso que se diz que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e esse propósito é divino. Então, tudo que está acontecendo dentro deste planeta de expiação e de provas é necessário para que nós tenhamos condições de estagiar nesse processo doloroso, triste, complicado, de apego, de desapego. Mas nós precisamos passar por essa trilha. Não tem como a gente fugir. Entenderam? E como diz o Chico, né? Ninguém está no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, na cidade certa, no país certo, no estado. E aonde você está? É lá o seu lugar. A cegonha não erra o CEP. Tudo bem, gente? Deu para ter pelo menos aí uma noção, tá? Então, é esse aí a nossa jornada, a nossa caminhada, que nós vamos um dia chegar a essa condição de superioridade, para poder dizer, eu sou. Eu ainda não sou nada, né? Eu preciso me construir, preciso me fazer, para poder dizer como Cristo disse, eu sou. Porque ele passou por todos esses estágios. Não tem como assim, vem cá, você vai se tornar anjo e você que vai organizar. Não, cada um vai passar pelos todos os estágios que são necessários ao espírito para poder chegar a uma condição de superioridade. Tudo bem? Tudo certo?
Alguma dúvida? Aproveitem. Semana que vem é a prova, né? E aqui tem algumas perguntas de prova aí. Uma pergunta que eu vou fazer na prova e que agora vocês vão ter que pensar. Tem como provar que ele existiu? Os registros documentados. Se você não falou que o corpo dele ficou para contar a história, como é que eu posso dizer e afirmar que o Cristo existiu? Que ele veio à Terra, que ele passou por aqui, que ele foi crucificado, que inventaram todas essas histórias aí, escreveram livros e livros sobre ele. E aí? Como é que fica tudo isso? Oi? Não, fala. Pode falar. Pode falar. Como é que vocês provam que o Cristo existiu? Ele entrou na casa fechada. Oi? Ele entrou na casa fechada. Ah, tá. Como é que pode? O que ele disse e o que ele não disse e que colocaram palavras nele. Como é que foi tudo isso? Quem fez tudo isso? Os interessados, né? Isso pode, isso não, isso aí tira, isso aí pode pôr, isso aí não. É uma história, então. É uma lenda, é um mito. Então, tinha lá, os apóstolos fizeram os seus registros, contaram as histórias e tal. E essas histórias, com o passar do tempo, com as traduções e tudo, muita coisa foi tirada, né? Muita coisa, como esses dias mesmo a gente leu. Foi acrescido, foi retirado, interpretado, interpretações. As palavras não têm a mesma interpretação de país para país. Tá, independente disso, ele existiu ou não? Então, eu penso assim, olhando ali, Moisés, Elias, os discípulos dele são a prova de que eles viam ele, eles conviviam com ele, ele tinha uma missão, só que ele tinha alguém, você não fala que você senta aqui os seus 12 apóstolos, então seria assim, eles, os apóstolos dele, sabe, que soube contar a história para que acontecesse a Bíblia, para que acontecesse o Evangelho, porque senão, Marcos, como que a gente... Eu posso, sendo uma pessoa muito inteligente, escrever um livro contando a história de alguém como a minha inteligência e usar todas essas situações? Isso é possível? Pode acontecer? E aí, como é que nós vamos provar que ele existiu? Deve estar na Bíblia. Ou deve estar na Bíblia, ou deve estar no Evangelho. Eu acho que foi ele, né? Eu acho que está na fé da gente. Porque assim, ó, eu não preciso ser igual São Tomé, ver ele para acreditar. Eu não preciso. Ele existiu, assim, eu acredito nele e acabou a conversa. Não é uma fé cega. Não é uma fé cega. É a fé que a gente vai lendo, vai raciocinando as coisas que aconteceu, mas eu não preciso, assim, ó, ver o corpo dele para acreditar nele. Mas uma fé raciocinada não precisa de argumentos? Não, o argumento que eu tenho, o argumento que tem é tudo que você falou aí, ó. Isso prova que ele existiu? Para mim, não. Ainda bem, né? Porque ele mesmo fala, né? Quem me viu e crê não vale nada, mas quem não me viu e crê vale muito mais, né? A realidade é o seguinte: ele, como um espírito superior... Eu vou pegar o celular para filmar, para depois, quando você fizer essa pergunta, eu copio sabe e responder. Eu vou ver aonde está e depois eu passo para vocês. Acontece o seguinte: ele, na condição dele, logicamente, que o cristianismo está sendo restaurado. O que significa isso?
que estão tentando pegar o cristianismo em si, na sua essência, e mostrar tudo o que deve ser mostrado. E não o que as religiões mostram e fazem. Entenderam? Então, para que alguém inventasse isso, a pessoa tinha que ser mais ou menos no nível de um espírito muito elevado. Né? Como é que pode alguém admitir uma situação dessa, mostrar todas essas situações, se naquela época não tinha nada disso? Os próprios apóstolos, eles eram analfabetos, eles eram pescadores, eles eram simples. Talvez alguns ali no meio tivessem um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas nem todos tinham esse conhecimento. Então, para que nós realmente tenhamos essa convicção que ele existiu, teria que ter alguém muitíssimo inteligente para demonstrar tudo isso que ele falou, para mostrar e fazer com que as coisas acontecessem de uma forma que realmente ele previu lá atrás e que está hoje acontecendo. Então, logicamente, né, nós não temos o corpo dele. Temos um santo sudário que supostamente é e não é, né? Pelo carbono 14, por isso, por aquilo, pode ter sido, pode não ter sido, a linhagem, o pano lá que foi confeccionado. Por que que ele não deixou nada? Não deixou uma veste, não deixou nada escrito, não deixou nada que pudesse assim provar. Não, está aqui, ó. Ele existiu. Porque ele sabia que mesmo não deixando um alfinete que ele usou lá, eles brigam pela Terra Santa, pelo local onde ele nasceu, pelo local onde ele morreu. Lá é guerra de todos os lados, porque aqui pertence a nós, a nossa tribo, a nossa nação, o nosso país. Imagina se ele tivesse deixado alguma coisa. O que importa do que ele deixou foram os seus ensinamentos, foram as suas lições que ele mostrou, que ele trouxe para a gente. Entenderam? Então, na realidade, para se provar a existência do Cristo é muito complicada, mas pelos seus ensinos não tem como duvidar. E dessa parte da gente entender, cai um pouco na parte assim, da maneira que Kardec acabou vendo e pesquisando as coisas. Esse tempo atrás eu estava lendo o livro A Caminho da Luz, né? Então, você começa a ler, você vê meio fantasioso, assim, porque ele coloca o Jesus como o co-criador, ele criou a Terra, ele os engenheiros espirituais, criou a vida, e foi formando a Terra até o estado de hoje, todo o planejamento dele já veio na Terra, já foi antes de ter a Terra, ele já tinha projetado que ele ia passar. E aí tem uma parte lá que ele começa a falar que Jesus mandou em Atenas, na parte da Grécia, os filósofos, né? E tinha uns nomes lá que você começa, tipo assim, você não entende, mas assim, ó, você sabe que Sócrates foi importante, que Platão foi importante. Aí tinha lá que me chamou a atenção que era o mestre de Sócrates, né? E eu falei assim, nossa, como será que fala, né? Porque tinha um X lá, eu falei assim, não, me chamou a atenção. Aí eu fui no Wikipedia, né, e lá tinha a história dele, eu peguei um vídeo para poder ver como que era o nome dele, né, que era o Anaxágoras. E aí, Anaxágoras, que era o mestre de Sócrates. E aí, sim, não é um nome que se chama, pelo menos não minha. E aí, vendo o Wikipedia, o que ele defendia? Ele defendia que tudo que era criado na Terra era composto de partículas minúsculas, que elas se agregavam e desagregavam através de algo inteligente, né? Como se fosse um princípio inteligente que fazia toda a vida agregando e agregando.
que é o que o Marcos está falando do fluido. Isso há 500 anos de Cristo. Então, se você começa a pegar, fala assim, não tem como você pegar, o mestre de Sócrates, antes de Jesus, traz uma ideia que agora está vigente através do Espiritismo. Então, assim, você começa a pegar livros de 2000 anos também, você começa a ver história de Emmanuel, assim, você vai puxar depois da história de Roma, lá você começa a data bate com isso, da parte de Pompeia, do vulcão, tudo. Então tem um monte de coisa que é a parte do raciocínio que você vai buscando, que você fala assim, não, isso faz sentido, isso vai agregando e realmente vai fazendo todo sentido o que a gente está lendo e nessa época, o Sócrates já defendia essa ideia. Sim. Até hoje, vai entender, imagina quantos anos ainda vai, né? Logo na introdução do Evangelho tem Platão, Sócrates, todos os seus pensamentos ali, as suas ideias, que batem realmente depois com tudo que vem na sequência. Por isso que vieram os filósofos, os profetas, anunciando, explicando, fazendo, para que ele pudesse estar aqui presente. E é por isso que ele não podia furtar-se ao compromisso. Vocês querem me crucificar? Então vai, porque está escrito e está determinado pelas Escrituras. Então, ele acaba se entregando. E aí Judas se desespera. Não esperava isso. Tudo bem? Então, agora